Oi, oi, eu sou Bel Talarico, a Dama do Chapéu. Estou aqui no canal Bengala Mágica, @tracinho Bengala Mágica. Eu estou com uma boina branca, parecendo meu lindo cabelo grisalho. Estou de óculos escuros. Estou com uma roupa branca. Atrás tem rosas brancas, azul, tem um coração vermelho. Tem a minha tela, a minha bolha linda, colorida. Eu vou dizer para vocês que essa minha postagem de hoje, eu vou dar o nome dela, Me Perdi. Me perdi. Na minha época de juventude, a gente ouvia assim. Uma vez eu conversando com a minha mãe, fiz umas gravações lindas, maravilhosas dela, ela contando toda a vida dela. Daí ela falou, quando eu me perdi, a primeira noite dela com meu pai. Mãe, que se perdeu o quê? Você achou algo? Estou falando isso porque eu vejo que as pessoas da minha época, meu Deus, se uma moça tivesse uma relação sexual, ficasse grávida, a gente via, ela se perdeu. Meu Deus, como eu ouvi isso. Eu ouvi que, sempre fui muito contra esse tipo de coisa, porque sempre achei, desde criança, embora eu não soubesse o que era isso, em termos de sexo, mas eu sempre achei que, quando eu fui começar a entender as coisas, que eu tinha que ter o domínio sobre mim, sobre o meu corpo, sobre meus pensamentos. Nada de ser submissa, cuidar de maridinho, disso, daquilo. Sempre falei para os meus filhos, olha, quando vocês tiverem seus filhos, vocês vão cuidar. E eu cuidei deles também, mas eu cuidei porque eu quis, porque eu fiquei junto, que eu queria ver os netos nascerem. Não por necessidade, porque eles precisavam a avó cuidar. Graças a Deus, todos os três estão com seus filhos, estão todos bem, tanto os filhos quanto eles. Então, eu estou te falando, me perdi, mas Isabel, por que você está falando isso, que se perdeu? É que hoje, como deficiente visual, eu acabo esquecendo, eu entro no ônibus, sento, no carro, sento. Então, isso para mim, quando eu estou dentro de um ônibus, de um carro, que eu não esteja caminhando, é normal, é como se eu estivesse enxergando tudo, porque eu não tenho a necessidade. Quando eu boto o pé no chão, a necessidade vem porque eu tenho a visão tubular. Eu não tenho periférico nenhum. Então é complicado. E diante disso, muitas das vezes eu acabo esquecendo. E às vezes o carro chega num terminal longo, eu falo assim, moço, eu me perdi, diga para onde que eu tenho que sair, para a direita, para a esquerda, porque eu já caminhei, quando chegar lá no final. Porque tudo parece igual. Daí teve um outro dia que eu cheguei, eu não desci lá, eu sabia, eu esqueci que tinha chego no terminal. O moço parou, saiu dentro do ônibus, o moço parou. A senhora não vai descer? Eu falei, eu já cheguei, já chegamos. Ele falou assim, já? Eu falei, tá bom. Eu falei, agora eu me perdi, moço, eu vou para frente, eu vou para a esquerda, para a direita. Eu já digo esquerda ou direita, porque senão eles falam, é ali. É ali onde, gente? Onde? E daí, diante disso, né,
acontecem essas situações assim bem interessantes, eu me perdi. Daí eu pensei, falei, que engraçado. Para mim, me perdi. Na época já era uma coisa esquisita. Que perdi o quê, mesmo? Se eu achasse uma pessoa, meu namorado, uma pessoa que eu fosse ter um relacionamento, eu tinha até achado, sabe? Meu Deus, como eles cuidavam, sabe? Era tudo pecado, 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 pecado. Mas é o conceito, o preconceito. Outro dia eu vi assisti numa novela, que a moça chegou, o pessoal não queria dar pousada para ela porque ela é uma mulher desquitada. Mas não precisa ser desquitada. Eu, quando fiquei viúva, tive problemas, porque o juiz achava que e as próprias mulheres, os próprios homens tinham medo de mim, meu Deus. E não faz muito tempo, né? Ou faz tempo, será que eu não sei? Tá mundo velho, sem porteira. Daí ontem eu acabei sendo chamada, eu fui fazer um exame. Já um labirinto, que já não é tão labirinto. Mas eu descobri que eu fiz uns exames tão bacanas que eu nunca tinha feito para os meus olhos, né? Agora vamos ver o resultado. Daí hoje fui fazer uma apresentação, um estudo do teclado, de tocar no Sesc, né? E eu fui tão feliz achando que eu ia encontrar o piano de cauda, mas não tinha. Mas tocamos, apresentamos no teatro, no auditório. E só que dentro do ônibus eu estava assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que faço um voluntariado na AVOS, né? Associação dos Voluntários do Hospital Infantil. Eu estou muito feliz, eu brinco com as crianças, mostrando os jogos lúdicos adaptado, inclusivo, porque tanto jogam o vidente como o cego, né? Daí eu escutei assim, de repente, uma mulher, quando ouviu, ela falou, você tem acesso lá então ao pessoal do Hospital Infantil? Eu falei, tenho, dá, você. Será que você pode ver se consegue uma médica neurologista para o meu neto? Gente, eu me senti tão emotiva. Eu falei, olha, eu não posso te prometer, mas o que eu posso fazer, tomar nota do meu telefone e daí eu falo com a presidente, dou o telefone para ela da AVOS e ela orienta, ela fala o que acha, que eu não posso fazer nada mais. Então, assim, são situações que me emocionam e ao mesmo tempo, às vezes, tem situações que eu tenho que ficar mais firme. Uma delas foi assim, antes de ontem. Eu, como tenho a deficiência, temos aqui em Floripa o banco da frente, embora eles estão tirando, e tá assim, muito chato. Tem ônibus assim que parece uma cadeia. Você entrou, você já tem que passar, porque só cabe uma pessoa por vez. E com a deficiência é complicado, gente, ir para trás, você pode cair, fica difícil para descer. Já passei em lugar, passei do lugar de descer, o motorista esqueceu. Já houve erro, que eu falei de uma empresa para parar, ele achou que era outra, só que a outra era uma outra concorrente. E daí, assim, isso... Chego, fui na frente, né? Tinha uma fila, acho que de umas 5, 6 pessoas idosas, que íamos todos lá para o hospital para poder fazer o exame. Daí alguém que não teve coragem perguntou para alguém ali na fila onde era a fila, porque eu tinha chegado a última e fiquei lá na frente. Daí o senhor, o único mancebo da fila, falou para mim, falou assim, então a fila é aqui, é daqui para lá, a senhora tem que ficar lá? Eu falei assim, não, o meu lugar é aqui, senhor, é aqui que eu vou ficar. Eu falei assim, porque esse aqui é o lugar do deficiente.
de visual. Eu falei do idoso também, mas entre o idoso e deficiente, somos todos idosos aqui. Só que eu tenho um agravante, eu sou deficiente visual. Então é aqui que eu vou ficar, senhor. Eu falei, daí aproveitei e falei, quando o ônibus chegar, aquele banquinho na frente que todos os idosos pegam, sem ser deficientes, ele é reservado para nós, deficientes. Não importa se é jovem ou não, seja deficiente visual, é nosso. Daí, ele falou, mas justamente por isso eu estou indo lá para buscar o meu óculos, porque eu não enxergo. Eu falei, o senhor está de bengala? Não, eu falei, então o senhor consegue andar. O senhor vai buscar um óculos para corrigir e consegue andar. Eu falei, não sei se o senhor viu que eu já estou de óculos e estou com a minha guia, porque se eu tiro a minha guia, eu não vou conseguir chegar até lá. Daí ele ficou quieto. Quando o ônibus chegou, eu ia falar para ele entrar, mas ele, cavalheiro, pegou. Cavalheiro? Pegou, fez sinal para eu entrar, sentei, depois me ajudou a sair. Sabe? Então é assim, ó, eu fico vendo que às vezes tem a falta de empatia. E eu vejo que o seguinte, o idoso, tudo bem, ele tem aqui, mas existe uma hierarquia. Eu não queria estar nessa fila de hierarquia, mas eu tô. Um idoso pode ser da minha idade, mas ele enxerga melhor, mas não senta lá e fica, sabe? E para quem? Para eu é complicado para descer, outro dia quase caí, sabe? Então eu falo, meu Deus do céu. Mas assim mesmo vejo que é melhor do que outros locais que nem param para nós, né? Não é o caso daqui. Então eu fico pensando assim, um dia nunca é igual ao outro. Sempre tem uma coisa, sempre um objetivo. E tem outros motoristas que param aqui quase na frente para eu subir. Eu falei, moço, mas eu nem sei mais se eu posso ou não posso. Uns dizem que eu posso, outros dizem que eu não posso. E tem uns que agora que eu nem preciso. Eu só falo, moço, dá para parar no próximo ponto. Eles já param na frente aqui da minha casa sem eu pedir. Tem outros que falam, para até tal lugar que eu vou lá no Sesc fazer academia. Eles param em frente ao Sesc. Quer dizer, então são pessoas empáticas, pessoas que nos observam. Mas também tem essas coisas, mas eu digo que eu respondi à altura, mas eu não fiquei aborrecida, não. É só que eu não deixo para trás, né? Falou, dei a explicação do que era, tudo bem, fiquei numa boa, sem me sentir culpada, essas coisas todas. Então, esse é um dia meu de ontem, de hoje, né? De bel talarico, a dama do chapéu. Ô, Isabel, você tá um pouquinho triste. Acho que eu tô um pouquinho cansada. Porque eu tô com frio, o frio não acaba. O frio para quem tem artrite. Uns dizem que não, mas então eu tenho dificuldade com o frio. Sou pouco resistente ao frio. Quanto ao calor, eu sou bem resistente. O frio, ele me encolhe e eu começo a sentir dores. E as dores te deixam tão triste, né? Mas, gente, muito obrigada, muito obrigada. E eu não me perdi, eu encontrei vocês, eu encontrei a Bengala Mágica, encontrei o YouTube, encontrei o pessoal enxadrista, encontrei alegria no viver, encontrei as crianças, encontrei muita coisa. Encontrei o ar de cada dia, de levantar e saber que eu estou aqui, que eu estou viva, em agradecimento a tudo, a espiritualidade, a vida, ao amor incondicional. Tchau, tchau. Obrigado.